Isaías 53, versículo do 3 ao 5. Está escrito assim: Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. Nós nos escondemos dele as nossas faces. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos seus açoites fomos sarados. Um dos textos mais belos do Antigo Testamento, um dos textos messiânicos do Antigo Testamento. Isaías teve um privilégio que poucos tiveram, o privilégio de ver ao Cristo no momento da sua agonia. Isaías não estava lá nos evangelhos, mas Deus o fez antever centenas, e por que não dizer mais de 1000 anos antes, tudo o que aconteceria com Cristo. Esse Isaías, ele vai discorrendo acerca de Jesus, e na altura do versículo 5, ele diz: por nossas transgressões ele foi transpassado. Isso nos lembra a lança. O texto continua: as nossas iniquidades o açoitaram. Isso nos lembra o chicote. Sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Isso nos lembra a cruz. E pelas suas feridas fomos sarados. Há quem diga que as marcas, as pegadas de sangue deixadas por Jesus no chão, na via dolorosa, quem andava por aquelas pegadas e tinha qualquer enfermidade era sarado ao tocar o sangue de Jesus. Tudo isso Isaías conseguiu antever. Eu quero, nessa oportunidade de alguns minutos que tem, fazer você recordar o motivo de estarmos aqui, bonitinho, vestido de terno, outros com roupa esportiva, todos nós bonitinhos aqui. É porque alguém morreu em nosso lugar. É porque alguém sofreu as consequências por nossos pecados. Às vezes, nem na ceia nós paramos para nos recordar o que aconteceu com o Cristo que nós pregamos. E Paulo afirma que ele não pregava um Cristo comum, ele pregava o Cristo morto e crucificado. Aquele que os soldados romanos, aquele que as pessoas o viram despido na cruz. Não era como Tom Cruise no filme, onde mostra com aquela espécie de sunga, não. Estava nu na cruz, sendo envergonhado na cruz. Aí Isaías continua vendo e ele diz bem assim, ó: e nós, ele foi abandonado, ele foi rejeitado. Aí quando Isaías diz que ele foi rejeitado, é preciso nos reportarmos a história de Jesus, irmão. E a gente vai perceber o que a Bíblia fala sobre o nascimento dele. A rejeição de Jesus se deu em todo o seu ministério. Às vezes tínhamos oscilações entre rejeição e aceitação. Jesus foi um homem que conseguiu arrastar multidões, mas esse mesmo Jesus que conseguiu arrastar multidões não conseguiu vencer uma eleição na qual ele perdeu. O opositor foi solto e ele condenado. Esse Jesus que eu estou pregando, que eu estou trazendo para vocês aqui, quando ele estava ainda como um mistério a ser revelado, diz a Bíblia, Mateus e Lucas, os evangelistas vão narrar o nascimento dele. Mateus, ele é mais conciso com as suas palavras, ele é mais reservado em suas palavras.
E ele diz bem assim, ele diz, a história do nascimento de Jesus é esta, que estando Maria, noiva de José, achou-se grávida por meio do Espírito. Mas Lucas vai explicar como se deu esse nascimento da criança. E Lucas começa a explicar. E Lucas diz que existia na época uma espécie de recenseamento ou alistamento, aonde os homens precisavam ir para suas cidades natais. Um anjo aparece para Maria, que era virgem e estava noiva, e aparece para ela e diz assim: olha Maria, você terá um filho, e será o nome dele Emanuel, porque ele salvará o seu povo, o povo de Deus, dos seus pecados. Só que o problema era que Maria era virgem. Israel não aceitava nenhum tipo de relação, ato conjugal antes do casamento. E agora, como explicar para José? Voltando para o Evangelho de Mateus, Mateus vai e explica que José tentou abandoná-la secretamente, mas o mesmo anjo apareceu para José. E Lucas volta e narra: o anjo também apareceu para José. Diz José: não abandone ela, porque quem está para nascer no ventre dela é o Salvador do universo. Aí diz a Bíblia aqui, eles vão para a terra natal de José. Qual era a terra natal de José? Belém, aonde nasceria o Salvador. Irmãos, o que era o recenseamento? Era um momento em que o rei Herodes estabeleceu que todos os filhos de Israel, todas as nações, precisavam voltar para suas terras natais. E, obviamente, ficar na casa de algum parente e ir lá pagar imposto, como uma forma de fazer um censo para saber quantas pessoas tinham. Todos os anos isso acontecia. José vai para a sua terra natal, mas há um problema, porque quando chega lá não tem hospedagem, não tem hospedaria. Mas há um problema no texto. Como que não tem hospedagem na terra natal de José? A ordem herodiana era que os parentes deveriam receber os seus parentes que chegassem de terras diferentes em suas próprias casas. Os parentes de José não estavam recebendo ele, ao que tudo indica. A gente, quando ouve falar de hospedaria, pensa de um aglomerado de hospedagens, de rede hoteleira e coisas semelhantes. José não encontrou morada, não encontrou abrigo, não encontrou casa de pai, não encontrou casa de mãe, não encontrou casa de irmão, não encontrou lugar para ficar. Por que será? Aí agora a gente deixa a nossa imaginação correr. O historiador e arqueólogo Rodrigo Silva diz que as casas da época, de acordo com as escavações, tinha do lado da sua casa, como se fosse um cômodo externo da casa, um lugar onde se guardava animais, chamado estábulo. É tanto que naquela promessa que Jefité faz a Deus, quando Jefité diz assim: ó, quando eu chegar, o primeiro que sair de dentro de casa eu sacrificarei. Ele imaginava que sairia um animal, porque eram os animais que estavam no pátio da casa, não pessoas. Mas por que José não encontrou morada, não encontrou abrigo? Aonde era esse lugar que José ficou? Muito provavelmente a casa de um parente. Assim como nós temos garagem na nossa casa, eles tinham estábulos, chegavam com os animais e paravam, e os animais ali dormiam. Alguma coisa aconteceu que não receberam Jesus dentro de casa. Muito provavelmente o escândalo do casamento de José. Muito provavelmente havia ali um casamento suspeito. Uma mulher que acabou de casar e logo engravidou, algo muito suspeito. Nós não queremos escândalo. Qual de nós aqui, quando recebe um parente em casa, porque a casa está cheia, vai para a casa do cachorro? Quem faz isso? O estábulo era mais ou menos isso. Era humilhante. Ninguém faz isso com uma mulher que está prestes a dar luz. Maria estava grávida, mas eles não receberam dentro de casa. Colocaram ele na casinha do cavalo. Aí vai José, um jumentinho e Maria sentada com a barriga lá na frente, para dentro de um estábulo.
Maria começa a sentir contrações lá dentro. Eu imagino José chegando e já tirando os animais de dentro do estábulo, dizendo para todos para fora, e tirando todos os animais de dentro do estábulo, porque ali ele precisava dormir, não podia compartilhar cama com animais. Ordem levítica. Então retira todos os animais de dentro do estábulo. Eu imagino a conversa daquela jumentinha com os demais animais. Os demais animais dizendo bem assim: como é que a gente é retirado? Até a jumentinha que trouxe ela está do lado de fora, e lá dentro tem seres humanos. Eu imagino a jumentinha dizendo bem assim, Deus abrindo a boca da jumentinha para os outros animais, dizendo bem assim: é porque quem está lá dentro não é só ser humano. Quem está lá dentro tem direito de estar dentro de um estábulo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está lá dentro tem direito, porque Cordeiro não nasce em outro lugar. Cordeiro nasce dentro de estábulo. Aleluia! Aí está lá o Cordeiro dentro do estábulo. Nasce o menino. Ele é rejeitado no seu nascimento. E quando ele cresce, como eu falei, ele passa por um período de oscilação. Há momentos que multidões o cercam para segui-lo, leiam os evangelhos. Outros momentos querem apedrejá-lo, querem matá-lo. Chegando às vias de fato no final do seu ministério terreno. Esse Jesus, ele foi morto, mas ele deixou um recado para toda a humanidade. Porque o sangue dele, quando toca ao sinédrio, porque levam ele para o sinédrio, o sangue dele está tocando toda a classe religiosa. O sangue dele, quando ele é apresentado diante de Anás e Caifás, que são os governadores da época, o sangue dele toca na classe política. Quando ele é apresentado na eleição diante de Barrabás, a Bíblia diz que o sangue dele está sobre os judeus. E quando os soldados, que eram um povo gentil, matam ele, espirram seu sangue, o sangue dele jorrou sobre os gentios que estavam lá e que estão representados aqui dentro dessa noite. Quem é que foi molhado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo disse: ele é o nosso Cordeiro Pascual, aquele que retira o pecado da humanidade. Mas de qual maneira que Jesus tira o pecado da humanidade? Por meio da sua morte, ressurreição, e tem um último fato: a nossa aceitação. Se tem uma coisa que tem o poder nivelado com o sangue de Cristo, é a nossa decisão. Por que, presbítero Sidney? Mesmo ele morrendo, se o Senhor não aceitá-lo, se o Senhor não quiser, o sangue dele não tem poder sobre a tua vida. A nossa decisão. Ele morreu, ressuscitou, e o que resta hoje? A nossa decisão. A Bíblia diz que quando ele estava na mesa sentado com seus discípulos, na última Páscoa, momento que antecedeu a sua morte, ele disse assim: ó, um de vocês há de me trair. Aí alguém perguntou: quem, Senhor, vai trair? Quem irá te trair? Aí Jesus disse: aquele que põe a mão no prato comigo. Jesus disse isso. Quem colocava a mão no prato? Quem colocava? Todo mundo junto. Quem colocava? Judas. Judas colocou a mão no prato. Mas não foi só Judas. Eles estavam servindo a Jesus 3 anos e meio. Em uma linguagem alegórica, figurada, todos colocavam a mão no prato de Jesus, porque todos comiam da mesa de Jesus. Eles haviam abandonado os seus trabalhos e comiam do que Jesus servia. Da multiplicação de pão, da multiplicação de peixe. Todos abandonaram Jesus. Não só Judas, todos traíram a Jesus. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 50, que todos abandonaram a Jesus. A Bíblia diz ainda em Mateus 27, 26, versículo 70, que Pedro também abandonou, traiu a Jesus. Todos traíram
a Jesus. E qual é a diferença de Judas para os demais? É que Judas morreu sem tomar a decisão de se arrepender do seu pecado de traição. E Pedro permaneceu vivo. Ah, se Judas tivesse esperado 3 dias. Porque aquele Jesus, no Getsemane, ele mesmo sabendo que Judas tinha traído ele, a Bíblia diz que Jesus tocou no ombro de Judas e disse: meu amigo. Jesus, ele sempre soube perdoar. Eu estou pregando para você nessa noite, te dizendo: não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que tu tenhas feito, não importa o quão pecador tu seja, ainda há uma solução, ainda há uma solução, ainda há uma solução. Se Judas tivesse esperado 3 dias, você já pensou? Se Jesus encontrasse com Judas passando com a corda para se enforcar, eu imagino Jesus parando eles em Judas: não faça isso não, daqui a 3 dias ou aí a gente se acerta. Espera, mas não deu tempo. Ele se suicidou. E Pedro se manteve. Aí Jesus se encontra com Pedro e é a hora da reconciliação. Jesus conversa com Pedro e diz: Pedro, tu me amas. E Pedro vai e se arrepende do seu pecado. E Pedro é reinserido novamente ao corpo dos discípulos. Aleluia. Aleluia. E Pedro, o que dizer de Pedro? Jesus falou: Pedro, tu vai me negar. Isso Jesus fala em Mateus 26:34. Quando chega em Mateus 26:40, preste atenção nisso aqui. Mateus 26:40, Jesus convida Pedro e diz: Pedro, vamos orar. Vigia 1 hora. Preste atenção, quantas horas? Quantas horas? Em Lucas, capítulo 22, versículo 59, a Bíblia diz que Lucas, o escritor, o evangelista Lucas, diz que Pedro negou Jesus exatamente 1 hora depois de ter descido do Getsemane. Ah, se Pedro tivesse ouvido de Jesus. Se ele tivesse ouvido Jesus, ele não tinha sequer negado a Jesus. Porque Jesus disse: Pedro, vigia comigo 1 hora. Jesus estava dando até as horas para ele. Eu não sei o que pode acontecer ao sairmos desse culto, mas Jesus está dando uma oportunidade para alguém aqui hoje. Quando, por ocasião do seu nascimento, foi procurado casas para ele. Nós somos considerados casas. Até hoje Jesus está procurando casas. Aí aquelas que oferecem para ele um estábulo, e aquelas que não oferecem nada, e aquelas que oferecem não somente a casa, mas oferecem um quarto, oferecem a casa inteira, oferecem a cozinha. Diz: pode entrar, Senhor Jesus, faça morada. Quem aqui? Quem aqui? Poder da decisão. Poder da decisão. Aleluia. Jesus se encontra com Judas em Mateus 26:50. Informa para Judas que ele iria negá-lo. Quando chegamos em Mateus, no capítulo 26, versículo 67, Jesus já foi pego. Estão cuspindo no rosto dele, dando socos dele. Esse é o Jesus que o apóstolo Paulo pregava, e que tem pregador que não prega. Porque falar do seu herói e dizer desse herói sendo morto não tem muito sentido. Mas o evangelho é loucura. É esse Cristo que a gente prega. Mateus capítulo 26, versículo 68, zombavam dele e mandavam ele profetizar, batiam e diziam: agora profetize de quem foi que te bateu. Mateus capítulo 27, versículo 26, trocaram ele por Barrabás. Mateus 27, versículo 28, ele foi chicoteado e arrancaram as suas vestes. No versículo 29, cuspiram no seu rosto novamente. Versículo
29 colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Meu Deus. Versículo 34, deram para ele beber fel, vinagre, ensopado numa esponja. Você sabe o que era na época uma esponja ensopada com vinagre? Vai ficar bem nojento o que eu vou dizer aqui, mas é isso. Na época eles não tinham saneamento básico tão bom. Quando eles iam para os seus vasos sanitários de pedra na época, tinha ali uma esponjazinha dentro de uma vasilha de vinagre. E com aquilo ali eles se limpavam. Depois colocavam ali de volta como uma forma de asepsia, para permanecer limpo para o próximo usar. Era como se hoje pegassem papel higiênico ensopado e colocassem na boca de Jesus e dizia: agora beba. Fizeram isso com o nosso mestre. A Bíblia diz que ele queria até sair de toda essa situação, porque no Getsemane ele ora. Mas alguma coisa no momento do Getsemane fez ele permanecer firme e dizer: eu vou. Alguns historiadores dizem que por algum momento, um flash de momento, possivelmente se abriu, explodiu diante dele, dos olhos dele, uma revelação, e ele conseguiu ver a igreja futura. Ele conseguiu ver você, conseguiu ver os seus pecados, conseguiu ver a tua necessidade. Ele disse: eu vou lá por Ana, eu vou lá por Maria, eu vou lá por Sidney, eu vou lá por Rafael, eu vou lá por Denise, eu vou lá por ele, eu vou lá por João, eu vou lá por ela, eu vou lá. Aleluia. Mateus 27, 35 crucificaram ele. Mateus 27, 37 colocaram uma placa em cima da cabeça dele, sentenciando qual era a culpa dele, do que é que ele estava sendo acusado. Mateus 27, 50 ele morreu. A parte mais triste, Mateus 27, 51, o véu do templo se rasgou. Aí Lucas vai dizer uma coisa muito interessante. Domingo de manhã foram duas mulheres lá no templo, lá no túmulo. E quando chegaram na porta do túmulo, perceberam uma coisa: se você não der glória a Deus, irmão, levanta e vai para casa, não está mal. A pedra do túmulo estava removida. Elas ficaram atônitas: o que é que está acontecendo aqui? Será que roubaram o corpo dele? E elas ficaram sem entender nada. Alguns dos evangelhos vão dizer que tinha um anjo sentado sobre a pedra. Outro evangelho vai dizer que quando ela foi voltando, o anjo disse: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que está vivo, aquele que está. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Só que só o anjo dizer que ele está vivo é uma coisa, aí eu imagino alegrando o coração delas. Elas voltando para as suas casas, todas alegres, e no meio do caminho elas ouvem uma voz. A voz está por detrás delas, assim: ó, Maria. Elas olham para trás. Que voz é essa? Segura, irmão. Caminho de Emaús, tinha dois também caminhando, e um terceiro chegou junto deles e foram caminhando para Emaús e conversando sobre tudo o que acontecia. Quando entraram dentro da casa dos discípulos no caminho de Emaús, sentaram na mesa, diz a Bíblia, que aquele homem que estava no caminho com eles, que eles não sabiam quem era, levantou o pão para cima e partindo deu graça a Deus. Mas o partido do pão dele era diferente. Dava para lembrar da multiplicação de pão, dava para lembrar da última ceia. Quem era que estava partindo o pão? Eles olharam e disseram: ele. Aí desapareceu. Mais tarde, os discípulos estão no mar da Galileia. Essa é a parte mais linda da Bíblia, porque a história dos discípulos e de Jesus começam no mar da Galileia.
Começa como, irmão? A história de Jesus e os discípulos começa assim. Jesus está com Pedro, Tiago e João no barco. Eu vou narrar para você, você vai entender. Jesus está com Pedro, Tiago e João no barco. E daqui a pouco, aliás, Jesus está com Pedro, Tiago e João. Não estão no barco. Daqui a pouco aparece um homem lá na areia da praia e lança a rede para o outro lado. E eles vão e lançam a rede para o outro lado. Não tinha pescado nada. E quando eles lançam, a rede vem cheia de peixe. Jesus agora morreu, ressuscitou. Esse episódio já passou. Está agora Jesus ressuscitado. Está Pedro, Tiago e João sem saber o que fazer. Vamos pescar, vamos voltar para a velha profissão. Voltam para pescar. Quando eles estão pescando, daqui a pouco aparece um homem lá na areia da praia. A glória! Aparece um homem na areia da praia. Aí eles estão pescando, não está vindo nada na rede. Aí ele olha para eu dizer, agora o que é que ele está fazendo? Tem nem para tomar café da manhã, porque isso era de manhã. Aí o homem da areia da praia diz, ei, tem alguma coisa para comer aí? Não pescamos nada. Joga a rede para o outro lado. Aí imagina o Pedro olhando para Tiago, dizendo, ei, Tiago, a última vez que a gente ouviu isso aí foi o homem que mudou a nossa história, Tiago. Vamos jogar para ver o que acontece. Aí jogaram a rede. Que mania desse povo ficar mandando a gente jogar a rede para o outro lado, né? Que mania, todo mundo quer brincar de ser pescador. Aí jogaram a rede para o outro lado. E quando puxaram, deixei o peixe. Pedro olhou para a areia da praia e disse, ô João, é ele, João, é ele! É ele! É ele, João! Pedro se joga na água e vai ao encontro dele. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Os imperadores morriam, os grandes imperadores. Herodes morreu, os demais morreram. Estão até hoje mortos. Os faraós, ao morrerem, eram embalsamados e esperavam pela sua ressurreição. Até hoje os arqueólogos cavam e encontram o corpo de faraós. Nunca ressuscitaram. Mas esse Jesus que a gente está pregando, morreu. Mas a Bíblia diz que ele foi lá diante da morte, brigou com a morte, venceu dela, tomou a chave da morte e voltou glorioso. E ele fez uma promessa no dia que ele estava indo. Ele disse, assim como eu vim, eu estou indo para o céu, mas eu voltarei um dia. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele prometeu, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Cumpriu ou não cumpriu? Ele prometeu, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Cumpriu ou não cumpriu? Ele só faz promessa difícil. Ele também prometeu, um dia eu vou voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Se tu crê que ele vai voltar, ele volta. Se tu não crê, ele volta do mesmo jeito. Ele vai voltar, porque quem prometeu é fiel. Ele não nos deixará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E um dia nós nos encontraremos com ele nos ares. João conseguiu ver ele de antecedência. João viu ele. E João descreve um Jesus diferente a dele. Isso daqui que ele tinha visto. A última vez que João tinha visto ele estava, as últimas vezes que João tinha visto antes de ele ressuscitar, ele estava numa cruz, pendurado na cruz, o seu corpo cheio de chagas, todo ferido. Isaías chega a ponto de dizer que não havia beleza nele para que nós o desejássemos, ou seja, ele estava desfigurado. O filme A Paixão de Cristo é um dos filmes que retrata com mais precisão o que se aproxima daquilo que foi o vilipêndio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As chagas, a sua cabeça ele não podia levantar porque tinha uma coroa de espinho, mas João viu ele não está do mesmo jeito mais. João disse, eu vi ele, os pés dele não é mais empoeirando, é como de latão reluzente.
Os olhos não é mais castanho, não. Olhos como chama de fogo. O seu cabelo não está queimado no sol, não. É o cabelo branco como a mais alta lã. A sua cabeça não tem mais folhas. E coroa de ouro ele botará. Morreu um dia como cordeiro, ressuscitou sendo leão e voltará. Aleluia. Mas ele só vai buscar aqueles que o aceitaram. É por isso que a gente é chato. É por isso que todo culto a gente fica perguntando quem quer aceitar Jesus. Isso aqui é algo muito grande. Você não tem noção do que está acontecendo. A Bíblia falou de guerras, de pestes. Nós estamos vivendo guerras. Estamos vivendo um peste, uma pandemia. Tudo isso é sinal. Ele vai voltar dentro de um cenário como esse. Eu não me assusto. Se porventura eu estiver pregando aqui, daqui a pouco eu abrir os olhos e estar diante do trono de Deus. Essa igreja fica vazia e a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada com ele nos ares. Porque quem prometeu é fiel. Agora a pergunta que não quer calar. Quem quer? Quem da igreja que é crente, que quer aceitar Jesus todo dia? Eu quero. Quem quer mais? Quem quer? Sabe por que tu quer aceitar ele todo dia, irmão? Porque tu sabe que a qualquer momento algo pode acontecer. Ah, mas e se ele não voltar por esses dias? Oh, deu vontade de chamar de trabalhar, mas não vou chamar em respeito. Se ele não voltar por esses dias, eu enterrei a minha avó antes de ontem. Se ele não voltar para todo mundo por esses dias, ele pode voltar só para você. E se ele voltar só para você, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Jesus voltou para minha avó antes de ontem. Ele pode voltar para mim hoje. Na verdade, pelas contas, teve um médico aí que disse que era 6 meses de vida. Teve um médico que disse isso. Não falou para mim, não, falou para minha irmã. Chamou minha irmã, não falou nem para minha mãe, nem para minha, chamou minha irmã Jéssica, a parte disse: olha, ele aí é uns 6 meses que eu dou para ele. Não sei, daqui a 2 semanas eu já estou completando 6 meses. Eu posso ir cumprindo assim o período que o médico deu lá. Às vezes parece que está tudo bem com a gente, né? A gente passa a dar valor à vida quando a gente percebe que ela pode já estar indo embora. Para uns, como eu tive a sorte de poder ainda. Eu estou curtindo isso aqui para mim, meu Deus do céu. Curtindo. Brincando bucha de cena com o Sidney, com os meus amigos. E outros que não tem nem essa sorte. Tá indo de carro, pá! Você abre o olho, cadê o cinto? Não tem cinto, irmão. Para que cinto de segurança? Lá não tem cinto. Aí você se vê diante. Aí, como diz aquele, não final, o labor desta vida, quando a morte é ao teu lado, há um momento que é só você e Deus. Ah, Jesus. Tem um momento que não tem amigo, não tem palavras boas, não tem amizade, não tem pai, não tem mãe, é só você e Deus. Aí você se vê em uma situação onde não tem pessoas, você está cercado de todo mundo, mas não tem ninguém que pode te ajudar. É nesse momento aí que aí você lembra: ah, se eu pudesse ter mudado algumas coisas lá atrás. Daqui a pouco esse culto termina. O pastor Creosvaldo vai virar uma lembrança da sua mente. O pregador vira uma lembrança. As luzes se apagam, as pessoas saem e esse culto se torna uma lembrança. Daqui a pouco a gente é tudo lembrança. Tudo lembrança.
Aí amanhã você pode acordar lembrando assim: ontem foi o dia que eu fiz a maior decisão da minha vida. Ou amanhã de manhã você pode acordar dizendo assim: ontem foi o dia que eu escolhi Barrabás ao invés de Jesus. Às vezes tem pessoas que não... Desculpa, eu sei que às vezes a palavra é dura, mas é isso. Às vezes tem pessoas que preferem as amizades a Jesus, porque sabe que se converter ao cristianismo, se converter à fé em Cristo, os amigos são os primeiros que vão embora. É ou não é verdade? Aí fica pensando, e as festividades? Aí vem o que Sidney falou, e o carnaval? E as amizades? E tudo que o mundo me proporciona? É Jesus sendo colocado mais uma vez em uma eleição e perdendo. Porque o que ele tem a oferecer não é dias de alegria. Ele nunca ofereceu alegria. Isso aqui é interessante. Jesus nunca ofereceu dias de alegrias, irmã Verônica. Ele disse: quem quiser pegar sua cruz de dores, me siga. Ele disse que seria dias de sofrimento aqui na terra, porque a promessa não é essa. Isso aqui é apenas uma passagem. Estamos passando um verão. A maior promessa de todas é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. É diante dessas palavras que eu quero retornar o microfone para o nosso pastor. Eu já fiz. O senhor vai só perguntar quem quer se converter. Eu quero devolver o microfone para o nosso pastor. Isso aqui, ele pediu para eu fazer o apelo, mas há uma direção aqui. Nosso pastor vai perguntar quem é que quer se converter a Cristo. Lembre-se que amanhã de manhã você pode amanhecer com duas decisões, 2 pensamentos. Olha, eu já transformando a mensagem inteira de lembrança. Já você está ali, já virou lembrança. Amanhã você vai ter 2 lembranças para ter. E a escolha sua é hoje. Hoje é o dia de fazer escolhas. Amém.